dinástica, mas isso não impedia de que cada rei que se levantasse em Israel tentasse ao seu modo estabelecer a sua dinastia. Agora, como a ideia dinástica não tinha apoio, a própria população não se mostrava solícita a essa ideia. Com isso, o rei sucessor, né, aquele que é o rei que subiu ao poder e coloca seu filho em continuidade, este filho, esse sucessor do monarca, apresentava-se, era abandonado numa situação de grave risco. Então ele tentava manter-se no poder, como nós vamos ver aí nessa pequena linha que vamos estabelecer de monarcas, tá certo? Ele tentava manter-se no poder, mas geralmente aparecia um usurpador que tratava de pôr um fim ao seu reinado, e isso sem grande comoção do povo, sem grande manifestação do povo. Então geralmente o rei, alguém se levanta, consegue estabelecer um reinado, coloca seu filho, que com pouco tempo é tirado do poder de uma forma violenta. Vemos aí, por exemplo, no caso de Jeroboão. Jeroboão, que é colocado aí como Jeroboão I, ele, porque haverá um outro Jeroboão ao longo da história de Israel, ele tem a duração de seu reinado em 22 anos pelo menos, de 931 a 909, tá certo? Pelo menos 22 anos. Conforme profetizado por Aías, ele é alçado ao poder e reina sobre as 10 tribos do norte. Seu filho Nadab sobe ao poder, tá certo? Seu filho Nadab sobe ao poder. Com a morte de Jeroboão, seu filho Nadab reinou em seu lugar durante 2 anos. Veja só, aqui é apontado como 1, mas acontece, nesse quadro é apontado como 1. Mas acontece que, primeiramente, depois da informação já passada aqui acerca da inexatidão das datas, né? E também uma questão levantada por historiadores com relação ao reinado simultâneo. Então, algumas vezes, um rei, já no final do seu período de reinado, na sua velhice, estabelece seu filho, e seu filho está reinando simultaneamente com ele, e depois, com a sua morte, reina sozinho. Então, com isso, alguém aí coloca nessa tabela de datas 1 ano, mas aqui é apontado 2, porque pelo menos durante 1 ano é possível que Nadab tenha reinado simultaneamente com Jeroboão, tá certo? Com seu pai. Seu comportamento foi tão mau como foi o de seu pai. Baasa, provavelmente um de seus oficiais, filho de Aías, da tribo de Sacar, o assassinou quando ele estava em campanha militar contra Gibeton, tá certo? Então temos aí já a situação com a morte de Jeroboão I, a tentativa de estabelecimento de uma dinastia no reino de Israel, com a subida ao poder de seu filho Nadab, tá certo? Diferentemente de Isbosete, que ficou recluso em seu palácio, ele tenta conquistar a aprovação do povo ao empenhar-se na guerra contra os filisteus. Então, faço uma citação aí, somente para a memória, do tempo de Davi ainda, em que é tentado estabelecer uma continuidade dinástica para a casa de Saul, e Isbosete tenta se alçar ao poder, tá certo? Só que o que acontece? Ele fica isolado ao seu território, ele não tem a aprovação automática do povo, e com isso ele é traído, tá certo? Ele é morto. Então o poder é tomado das suas mãos, e Israel, as tribos do norte, veja só como é interessante, é as tribos do norte que vão a Davi e consagram ele rei também sobre eles. Então Davi já havia sido ungido por Samuel no tempo de Saul ainda. Depois Davi é ungido rei em Hebrom, sobre Judá. E após ele será ungido rei, a terceira unção de Davi, agora quando as tribos do norte entregam a ele a realeza. Tá certo? Ele reina agora sobre Israel unificado. E aí qual é o seu trabalho? Manter a aliança. E essa aliança mantida ele consegue transmitir para Salomão. Salomão teve uma grande dificuldade, primeiramente em subir ao poder por causa das disputas dentro da própria casa paterna, e depois em reafirmar a aliança. Aí ele consegue com mão de ferro afirmar a aliança, manter o poder, manter o domínio sobre as tribos do norte, e não somente isso, ele impõe a eles uma pesada carga de tributos, faz com que eles sustentem toda a pesada máquina da realeza, tá certo? Toda a pesada máquina da monarquia. Claro que não só eles, mas muitas tribos que estavam subjugadas a Israel nessa época, tá certo? Então o que acontece? Salomão, com toda a sua sabedoria, consegue manter isso. Ele entrega isso a Roboão, num momento já um tanto mais difícil. E Roboão, falto de sabedoria,
mesmo com bons conselheiros, ele dá ouvidos a péssimos conselhos e põe tudo a perder, né, desfazendo então essa aliança que na verdade era artificial. Era mantida somente com muita habilidade. Então, desfeita essa aliança, surge Israel, o reino de Israel, o reino do norte. Jeroboão é alçado ao poder. Jeroboão estabelece sua política e entrega a linha de continuidade ao seu filho Nadab. Nadab tenta estabelecer seu poder, e não somente isso. Nadab tenta confirmar a sua capacidade de governo, de realeza, empenhando-se em guerra contra os filisteus, que eram um dos principais inimigos de Israel. Então Israel, conforme já vimos em outra ocasião, Israel era cercado de muitos problemas, inimigos em todas as fronteiras. A parte do território de Israel é uma parte beneficiada, uma parte com um bom território de trânsito, o trânsito das estradas marítimas, o trânsito do caminho do rei, tá certo? Que é a leste do Jordão, um bom território para trabalhar a terra, muitos rios, muitas fontes, tá certo? Então Israel tinha grandes vantagens, mas também tinha grandes desvantagens, porque estava cercado de povos que agrediam esta nação. Os sírios, os moabitas, os edomitas, tá certo? Os árabes do deserto, os amalequitas e também os filisteus, que são inimigos de larga história de Israel. Judá também tinha alguns confrontos, mas era mais difícil o acesso ao território de Judá por ser uma região muito montanhosa. Era mais desprovida, mas também era mais resguardada, enquanto Israel era constantemente agredido. Então Nadab, sabedor das dificuldades desse reino e também da baixa aceitação de Israel quanto à ideia dinástica, tenta promover o seu reinado como um reinado eficaz e benéfico para as tribos do norte, empenhando-se rapidamente numa guerra contra os filisteus. Mas é aí onde surge, aí manifesta-se a grave situação da política no reino do norte, quando Nadab, enfim, será assassinado por Baasa, tá certo? Durante a campanha de guerra, um de seus oficiais, chamado Baasa, um efraimita, mata e assume o poder. Então o poder já é usurpado da casa dinástica de Jeroboão, quando Nadab é assassinado por um oficial seu, tá certo? Em campo de batalha. E para Israel isso não é tão estranho. Tanto não é que Baasa, na verdade, assume o governo. Baasa sobe ao poder na casa de Israel. Então o reino de Nadab dura no máximo 2 anos, pouco ele pode fazer. Ele dá continuidade à política de seu pai, tenta estabelecer o seu governo empreendendo guerra contra os filisteus, mas é traído pelo seu oficial Baasa, que o mata, tá certo? Que o mata, terminando com o seu governo e tirando da casa dinástica de Jeroboão o poder, estabelecendo-se ele mesmo agora no poder. Então ele derruba a casa dinástica de Jeroboão e promove uma chacina, né? Mata todos os pretendentes ao trono da casa de Jeroboão, da casa de Baasa, tá certo? Da casa de Nadab. Então Nadab dura no máximo entre 910 e 908. Em 908 sobe ao poder Baasa, que ficará até 886. Então você vê sempre essa situação. O rei sobe ao poder, estabelece seu reinado por uma longa data, né? E após ele coloca seu filho na tentativa de estabelecimento dinástico, mas esse filho geralmente é traído, o poder é tirado dele, subindo um outro rei ao poder, que se estabelece durante um bom tempo e depois tenta estabelecer novamente a dinastia. Então essa situação se repete durante algumas vezes na história de Israel. Baasa, após apoderar-se do trono, Baasa exterminou totalmente todos os descendentes masculinos de Jeroboão, conforme 1º livro dos Reis 15:29. Possivelmente temendo represália, ou para eliminar qualquer possibilidade de sucessão dinástica. Isso passa a ser a prática de todos os usurpadores no Reino do Norte.
embora em alguns casos nem sempre tenham conseguido fazê-lo inteiramente com um absoluto sucesso. Como Jeroboão, Baasa reinou por designação profética, está lá em 1 de Reis 16, 1 e 2. Ele reinou durante 24 anos, veja que Jeroboão reinou durante 22 anos. Nadab, seu filho, durante 2 apenas, quando é traído por Baasa. Baasa se estabelece no poder por 24 anos, 23, 24 anos. Tem essa flutuação aí cronológica. Sua capital era Tirza, onde foi sepultado. Inclusive ele é sepultado lá. Primeiro livro dos Reis, 15:33. Após sua morte, seu filho Elar reinou em seu lugar. Apesar de ter durado 23 anos, praticamente nada sabemos a respeito do reinado de Baasa. Primeiro de Reis, 15:33 ou 16:7. Com exceção de sua derrota na guerra fronteiriça contra Asa, rei de Judá, por causa da intervenção dos sírios. Então temos aí a subida de Baasa. Não há muito a que se dizer, ele dá continuidade à política de Jeroboão, mesmo ele tendo desapropriado a casa dinástica de Jeroboão e tendo eliminado os pretendentes ao trono. Ele entende que a política de Jeroboão é a melhor política a ser adotada para Israel e mantém essa mesma política, tá certo? Mantém essa mesma prática. Baasa derruba seu antecessor e reina por 23 anos em Tirza, dá continuidade às práticas idolátricas de Jeroboão e por fim morre numa batalha contra Asa, rei de Judá. Então o fim de Baasa é numa batalha interna, tá certo? Uma guerra civil, digamos assim, uma guerra para estabelecimento de linha fronteiriça com o reino de Judá, o reino do sul. Então, com essas intensas batalhas, quer pela influência de Israel em outras nações, né, filisteus, guerras de fronteiras com os filisteus, com os sírios, com os moabitas, ou quer uma guerra interna com Judá, o antigo reino que era unificado com eles, né, e um reino irmão, de um povo irmão, todas essas guerras, todas essas situações, toda essa instabilidade destruiu completamente o poderio internacional de Israel. Veja que Davi consegue estabelecer a unificação. Davi consegue impor o poder de Israel sobre as tribos vizinhas. Os filisteus estavam subjugados, os moabitas estavam subjugados, os edomitas estavam subjugados, tá certo? De tal forma o poder de Israel se estabeleceu sobre os edomitas que, se esse príncipe dos edomitas não se refugia com Faraó, talvez não houvesse uma possibilidade de reafirmação da dinastia, da casa real edomita no futuro. Então, depois esse filho da realeza edomita retorna e dá continuidade ao poder, né? Quando enfim Edom se insurgirá contra Israel nessa época de instabilidade. Então Davi consegue impor a realeza, consegue impor o domínio de Israel sobre esses povos vizinhos. Salomão consegue estender a influência de Israel até o Eufrates. Então, mesmo que essas nações mais distantes não fossem nações plenamente subjugadas, né, de modo que Israel reinasse objetivamente sobre elas, mas Israel estendeu a sua influência sobre elas. Elas eram tributárias de Israel, elas pagavam tributo. Eram reinos vassalos, alguns deles. Então o que acontece? Esse imenso poderio conseguiu-se debaixo de uma linha dinástica, de uma organização centralizada e forte, poderosa, tá certo? Unificada, debaixo de um mesmo sistema. Com a saída de Israel de dentro desse sistema, essa instabilidade política promove sempre essas mudanças e a perda de poder. Então Israel perdeu poder e Judá também perde muito do seu poder. E numa guerra interna dessas, numa guerra fronteiriça, numa guerra civil, tá, entre povos irmãos, Baasa então é morto. E na verdade o que há de se falar do reino dele, mesmo com alguns números de anos, né, de certa forma longo, pelo menos para os padrões do reino do norte de Israel, o máximo que se tem a falar dele é que ele traiu o Nadab, filho de Jeroboão, assassinando e usurpando o poder, continua a política de Jeroboão e depois morre numa guerra interna contra Asa, rei de Judá, tá certo? Então, Baasa falecendo nessa situação, morrendo nesse conflito, Elar, seu filho, sobe ao poder.
Então temos novamente uma troca de realeza, mas agora dentro de uma nova tentativa dinástica. Então você vê, Jeroboão é alçado ao poder depois daquele conflito com Judá, tá certo? Depois daquele conflito com Roboão, que não consegue manter a aliança política. E após isso, Jeroboão, subindo ao poder, consegue colocar o seu filho na continuidade, Nadab. Nadab não consegue manter o poder em suas mãos, é traído por Baasa. Baasa usurpa o poder, permanece durante 24 anos como rei de Israel. Coloca seu filho Elar. Elar sobe ao poder numa nova tentativa dinástica. E o que acontece? Após sua morte, Baasa foi sucedido por seu filho Elar. Isso foi novamente uma tentativa de formar uma dinastia, porém muito menos auspiciosa do que no caso anterior, pois enquanto o exército popular estava mais uma vez em luta contra os filisteus, Elar de modo algum aspirava a obter fama em batalhas. Ele fez aquilo que a seu tempo Esbocete fizera, né? Ele, em comparação com o filho de Saul, que pretende subir ao poder debaixo da ideia da linha dinástica, né? E com isso não promove nenhuma atitude que convença o povo de que ele é digno do poder, assim também age Elar. Elar também toma o mesmo caminho. Ele fez aquilo que a seu tempo Esbocete fizera. Ficou em Tirza, na boa vida. Mas a alegria durou pouco. Durante um banquete na casa do ministro do Patrimônio Público, um dos comandantes da corporação dos carros de guerra, um homem chamado Zinri se levantou contra ele e o matou. Está lá em 1 de Reis 16, 8 a 14. Conforme vimos, Elar reinou 2 anos e foi assassinado num estado de completa embriaguez por Zinri, um de seus oficiais. O que fez Baasa com a casa de Nadab, fez Zinri com a sua casa, matando seu filho e exterminando toda a sua família, até mesmo seus amigos. 1 de Reis 16, 10 ao 12. Após executar covardemente o rei, Zinri usurpou o trono da forma mais descarada, mas não foi por muito tempo. Então, só com essa primeira tirada histórica, essa primeira fatia aí da história de Israel, já vemos as características do Reino do Norte. O caos instaurado no Reino do Norte, o caos político instaurado neste reino. Então este reino nasce de um conflito de negociação, tá certo? Nesse conflito de negociação, devido à falta de sabedoria de Roboão, vem a divisão, tá certo? Vem a divisão que na verdade sempre existiu. Ela foi, na verdade, ela foi evitada por reis inteligentes, reis sábios, que sabiam fazer a negociação e impor o seu poder, tá certo? Então a aliança foi imposta, foi estabelecida. Uma vez que este rei não tem a mesma competência, as mesmas características para manter essa aliança é facilmente rompida. Israel assume o reinado, né, sobre as tribos do norte e funda então o reino de Israel. Jeroboão estabelece no poder. Tenta a primeira tentativa dinástica com Nadab, que é morto por Baasa, tá certo? Baasa usurpa o poder. Permanece no poder, morrendo numa guerra civil contra Asa, depois de 24 anos. Nova tentativa dinástica com Elar. Só que Elar, diferentemente de Nadab, que ao subir ao poder tenta se autopromover para as tribos do norte, empenhando-se na guerra contra os filisteus, um dos principais inimigos de Israel, né, tentando ganhar a confiança dos delegados das tribos do norte para que o apoiem durante esse empenho, durante essa batalha, é morto, né, por traição pelo seu oficial Baasa. Baasa estabelece no poder e coloca seu filho Elar. Elar, diferentemente de Nadab, filho de Jeroboão, não vai para a guerra, não empenha-se em batalha, não pretende ganhar a confiança dos delegados das tribos do norte.
ele simplesmente entende que ele é o filho do rei e com isso ele é rei automaticamente. Sempre a ideia dinástica na cabeça dos monarcas e sempre a ideia dinástica sendo rejeitada pelos delegados da tribo do norte. Elar fica folgadamente na sua casa, num banquete na casa de um dos seus oficiais, Zinri, tá certo? Um oficial importante das suas tropas, tá certo? A questão bélica sempre fundamental para o rei, né? Então o rei afirma seu poder por meio do estabelecimento do seu exército, tá certo? Do poder bélico. Isso foi feito também por Davi. Davi, por exemplo, quando ele ainda era um rei vassalo dos filisteus, e depois quando ele constrói uma tropa particular, tá certo? Um exército particular, ele permanece durante algum tempo ali prestando alguns serviços para grandes proprietários de Judá, tá certo? De certa forma ilegal, porque Saul estava o perseguindo, então ele fica na ilegalidade durante algum tempo. E quando ele é alçado ao poder com a morte de Saul, morto inclusive pelos filisteus, os filisteus sempre interagindo com a história de Israel dessa forma, né, guerras, né, lutas, né, agressões dos filisteus, sempre ameaça, né, os filisteus são sempre uma ameaça para Israel. Quando Saul e Jonatas é morto, Davi sobe ao poder. Quando Davi sobe ao poder, é ungido em Hebron pelos anciãos de Judá, ele leva consigo este exército particular, este exército guerrilheiro que estava com ele, no tempo em que ele era clandestino ainda. Quando ele sobe ao poder, este exército é chamado na Bíblia de os valentes de Davi. Quem são os valentes de Davi? Os valentes de Davi são o exército particular do rei, que está em torno do rei, é a blindagem do rei. Porque em torno do rei há muitas conspirações, descendentes da casa real que saíram, tá certo? Pessoas, delegados importantes das tribos que pretendem o poder e veem no rei uma impossibilidade de chegar ao poder. Então este pequeno exército agora é o que? É o exército particular de Davi, é a blindagem de Davi, tá certo? É aquilo que, por exemplo, a guarda pretoriana seria para os imperadores, mas em alguns momentos eles são traídos por essa mesma guarda. Então o que acontece com Elar? Elar tem também os seus militares de confiança, dentre eles Zinri, chefe dos carros de guerra. Os carros de guerra são o equivalente da mais alta artilharia do exército de hoje. Na época não haviam caças, não haviam tanques de guerra, não havia esse tipo de submarinos. Era uma época atrasada na história. O que havia na época? O que houve de mais avançado para Israel eram os carros de guerra. Essa tecnologia que não era de Israel, os filisteus utilizavam, os sírios utilizavam, e Israel geralmente tinha muito problema com isso. Vemos, por exemplo, a Bíblia, no livro de Juízes, mencionar que Israel tinha muito problema com os sírios por causa do uso dos carros de guerra, que Israel não dominava. Então vemos que há algum avanço em Israel na questão bélica. No tempo de Elar, já havia um ministro dos carros de guerra. Então essa pessoa era um alto funcionário do exército, de uma tecnologia que estava sendo implantada. Israel estava se preparando para melhores batalhas, para estabelecer o seu poder. Pois bem, é esse mesmo oficial de alta patente, de alta confiança, na casa do qual Elar estava, Elar com essa ideia fixa da linhagem dinástica, de que ele era automaticamente reconhecido como rei, não se preserva, não trata de cuidar da sua segurança. E vacila muito nessa situação, quando então Zinri, um aproveitador, lança a mão dessa oportunidade, assassina o rei e usurpa o poder. Mas de tal forma descarada essa tomada de poder, que não foi aceito por outras pessoas também relevantes, importantes do reinado, que estavam, diferentemente de Nadab, que estava diretamente empenhado na batalha, envolvido. Elar fica no seu palácio e deixa funcionários à frente da guerra. Um dos funcionários, Onri, estava liderando a guerra contra os filisteus. E quando ele ouve falar da morte do rei, assassinado por Zinri, abandona a guerra e volta para Tirza para resolver essa situação. Após a morte de Baasa, Elar, seu filho, o sucede no trono, mas não se envolve na guerra. Governa Israel em Tirza durante 2 anos.
quando então é morto por Zinghi, um dos oficiais dos carros de guerra, durante um jantar na casa deste. Com o assassinato covarde do rei, este usurpador assume o poder, mas se mantém apenas por 7 dias. Foi o máximo de tempo que dura a usurpação, a tomada de poder de Zinghi em relação a Elar, em relação ao reino de Israel. Mas se mantém apenas por 7 dias. Quando então Onri, que liderava o exército, cercará o palácio, e Zinghi será morto no incêndio. Então haverá o que? A tomada do poder de Zinghi, né, a usurpação do poder, na verdade, o assassinato de Elar, a chacina de toda a família de Baasa e de Elar, com o final dessa linha dinástica, né? Não somente a família, mas os amigos, alguém que pudesse ser favorável ao rei deposto. E Zinghi, durante 7 dias, promove esse banho de sangue, essa mortandade, fica no palácio em Tisa. Quando então Onri abandona a guerra, volta para resolver essa situação, cerca o palácio. Zinghi, sabedor de toda a dureza com que seria tratado, incendeia o palácio e na verdade ele morre nesse mesmo incêndio. Então Zinghi põe fim à segunda dinastia que tenta estabelecer em Israel, tá certo? E durante 7 dias promove essa mortandade, essa chacina. Quando então é cercado por Onri, um oficial do exército de Elar, que estava empenhado na guerra por Israel, Onri cerca o palácio, Zinghi morre no incêndio e Onri é alçado ao poder pelas tropas. Agora haverá uma disputa pelo poder entre Onri e Tibni, que durará pelo menos durante 4 anos, e com isso mais estabilidade política, quando enfim Onri tomará o poder e estabelecerá também a sua dinastia. Tá certo? Como veremos na próxima aula.